se encontram nessa noite. Você que está em casa nos assistindo por meio do perfil da Igreja Presbiteriana Renascer, nossa boa noite. O nosso desejo de que a graça do Senhor abunde em seus corações e que o amor do Senhor esteja presente neste lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua casa. Meus amados irmãos, quero convidá-los a sentar como nós estamos. Abrimos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 7. Romanos, capítulo 7. Vamos fazer a leitura a partir do verso 15 do capítulo 7 da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Veja o que diz o verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Meus amados irmãos, você percebe porque é importante esse momento do nosso culto? Porque nós precisamos desse momento do início de cada culto público, porque nós precisamos dizer que todos os homens são pecadores, não há um justo sequer, nenhum sequer. E esse texto que Paulo escreve, ele está tratando aqui justamente desse conflito, dessa luta interior travada por cada homem, cada mulher de Deus, que todos os dias são confrontados com o pecado, que todos os dias têm que enfrentar o pecado. E Paulo está dizendo que por vezes ele quer dizer não para o pecado. Dentro de nós milita o Espírito Santo. Dentro de nós, irmãos, há um conflito. Todos nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode nos fortalecer a dizer não ao pecado. E eu louvo a Deus porque o Evangelho nos mostra isso com clareza. O homem não pode justificar-se a si mesmo. Ele não consegue, queridos, nem dominar o pecado que está nele. E é por isso que às vezes, meu presbítero, eu fico imaginando como é que algumas pessoas querem defender o livre-arbítrio e querem ter direito para decidir entre sua salvação. Se elas não conseguem nem vencer o pecado que está diante delas, como pode estas quererem ter domínio sobre a sua salvação? Como querem elas escolher a salvação se elas não conseguem se santificar diante do Senhor? E por isso, meus amados irmãos, nós estamos diante do Senhor nessa noite, para sermos sinceros como o apóstolo Paulo e dizer para o Senhor, como disse o servo do Senhor Paulo: Senhor, Tu conheces o meu coração e Tu sabes que por vezes eu milito contra o pecado, mas por vezes eu sou derrotado, por vezes eu abro mão da Tua santidade, eu peco. Mas louvado seja Deus, queridos, que nós temos um Senhor que pode nos livrar desse pecado. Louvado seja Deus, queridos, porque é isso que o texto nos mostra. Quando Paulo escreve essa carta, um capítulo antes, no capítulo de número 6, veja o que é que ele diz a partir do verso 5. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Porquanto que morreu, está justificado do pecado. Paulo nos mostra a saída. Se nós morremos com Cristo,
estamos mortos para o pecado. E se morremos com Cristo, vamos ressuscitar com Cristo. E ressuscitar para uma nova vida. Então nesse momento, meu irmão, não perca a oportunidade de estar diante do Senhor, confessando a Ele o seu pecado. Fale com Deus. Diga para Ele tudo aquilo que, sabe, Ele causa nesse momento angústia, tristeza. Conte para Ele as suas culpas, as suas mazelas. Fale com Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. E eu convido a você que aqui está, você que nos assiste por meio do nosso perfil, a ter esse momento com o Senhor. Esse momento é seu. Pare tudo que você estiver fazendo agora. Feche os seus olhos e encontre agora a paz. Encontre agora a solitude. Encontre ao Senhor agora. Ele habita o teu coração. Converse com Deus. Fale com o Senhor nesse momento. Conte para Ele aquilo que te machuca, aquilo que traz sofrimento nessa noite. Diga para o Senhor quais são os teus sonhos, mas diga para o Senhor quais são as tuas frustrações. Diga para Ele quais são os seus medos, quais são os seus pecados. Converse com o Senhor. Santo Deus, eterno e amado Pai, nesse momento te somos gratos, porque nós temos o privilégio de adentrar no lugar santo dos santos por meio de Cristo e encontrar o Senhor. Tu estás assentado no mais alto e sublime trono, e o Senhor escuta a nossa oração nesse momento. Mais do que isso, Senhor, Tu sondas os nossos corações, e Tu sabes que diante de Ti estão homens e mulheres, pecadores, que reconhecem a culpa, que nesse momento abrem os seus corações, lançam diante de Ti todas as suas mazelas, todos os seus medos, os seus traumas, as suas culpas, e lançam diante do Senhor com a certeza de que o Senhor, meu Pai, há de perdoar os nossos pecados. Porque, Senhor, se nós ressuscitamos com Cristo, estamos justificados para o pecado. O Senhor pagou o preço na cruz. O Senhor nos deu a remissão e a redenção. Por isso, Pai, nós estamos aqui nessa noite, convictos de que diante da nossa fraqueza, diante da nossa pequenez e do reconhecimento de quem nós somos, há um Deus que é maior do que nossos pecados e que pode perdoar a cada um de nós. Por isso te pedimos perdão agora. Perdoa os nossos pensamentos. Perdoa, Pai, as nossas ações. Perdoa as nossas palavras, as nossas omissões. Nos livra do pecado, Pai, e nos permite estar diante do Teu trono, santos, ó Senhor, para louvar a Ti com toda a convicção de que Tu és um Deus 3 vezes santo e que aceita o louvor daqueles que confessam os seus pecados. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Que bom que nós temos um Deus que perdoa os pecados. E nessa noite nós podemos louvar esse Deus que é santo. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Que nessa noite possamos preparar os nossos corações para tudo que vai ser dito, que vai ser ministrado nessa noite. Que a gente possa dizer ao Senhor nessa noite: eis-me aqui, ó Pai, diante de Ti, quero abrir o meu coração e quero me derramar perante Ti. Sabemos que Tu és um Deus amável, o nosso protetor, e cabe a cada um de nós nesse momento ofertar o nosso melhor para Ti. Que esse momento de adoração, irmãos, possa ser verdadeiro, possa ser puro, porque o Senhor está nesse lugar. Você crê? Vamos louvar o Pai. Estás aqui.
te adorarei. Estás aqui, Senhor, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Louva, igreja. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém, igreja? Agora vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesse culto onde vamos prestigiar a ceia do Senhor, né? E temos que agradecer isso com muita alegria, tá bom, pessoal? Esse louvor aqui, ele é bem conhecido, né? Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente e eu quero que vocês cantem aí com a gente, como a gente fez aqui no começo. Nas palminhas. Isso. Tá bonito. Agora. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Agora eu quero ver você cantar mais forte ainda. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, ó, só igreja, só igreja. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oh, 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 oh. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Neste momento, na nossa liturgia, é o momento dos dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E dentro da liturgia cabe trazer orientações sobre este momento tão importante, que é também espiritual, faz parte da nossa liturgia, faz parte do conceito e da sola escritura. E outro ponto importante para o cristão é uma responsabilidade social. E eu falo isso, meus irmãos, não é por mim não, mas é porque primórdios da nossa história falaram isso através de uma orientação divina. Não tem como dizer que não é ou querer fazer uma mística em relação a esse momento tão importante. Vamos analisar primeiro o que Moisés falou através da carta de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. E o texto diz o seguinte: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Isso é interessante porque a última vez que eu estive aqui, eu disse que esse momento de dízimos e ofertas é fidelidade para com Deus. Aí Paulo fala o seguinte, no texto bem conhecido nosso, de 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 7, Paulo fala: cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Eu quero dizer a vocês, meu irmão, que quando o texto de Paulo nos expõe esse contribuir por amor, não com constrangimento, o primeiro ponto é dizer que significa que nós entendemos a mensagem que foi passada através dos nossos primórdios. Deus passou para eles e está em geração. Se fosse uma palavra falha, com certeza hoje eu não estaria citando Deuteronômio. Por ser uma palavra viva, eu estou citando hoje, até Cristo voltar, as minhas gerações que onde vim, vai citar o mesmo texto, porque a palavra é viva. E depois, quando diz o seguinte, que Deus ama o que dá com alegria, é o ponto primordial do ambiente cristão, chamado fidelidade. Fidelidade para com quem? Para com o pastor? Não. Para com os presbíteros? Muito menos. Para com Deus. Então, meu irmão, diante dessa consciência, possamos fechar os nossos ouvidos para as fábulas e as vãs filosofias. E neste momento agora, consagre o seu dízimo, sua oferta, seu alimento, em que a sociedade, cada momento, ela se alegra quando chegamos com esses mantimentos. Porque a igreja do Senhor, ela é responsável pela sociedade. Então, o seu dízimo, a sua oferta, o seu alimento, neste momento você vai consagrar, da mesma forma que Abel consagrou. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos dízimos, nossas ofertas, consagrando, ó Pai, nosso alimento, consagrando, antes de trazer ao Teu altar, antes de colocar no ambiente, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que é Tu que abre as portas, ó Pai, é Tu que condiciona, é Tu que nos dá essas oportunidades, porque isso é oportunidade e privilégio, Senhor, de vir até o Teu altar, e compreender que Tu és fiel para com as nossas vidas. Somos fiéis a Ti, Senhor, Tu és fiel para com nossas vidas, ó Pai. Não é barganha, mas é compreensão, ó Pai, da Tua palavra, em dizer, ó Pai, e reconhecer as maravilhas que Tu tem feito em nossas vidas, ó Pai. Então Tu abre nossos corações, abre a nossa mente, para trazer essa compreensão sobre a fidelidade para contigo. E também, Senhor, Tu é o Deus que abre as portas, Tu é o Deus que multiplica, Tu é o Deus que, cada momento, ó Pai querido, não deixa o justo mendigar o pão. Tu és o Deus, ó Pai, que coloca na Tua palavra a promessa, ó Pai, que Tu nunca deixarás faltar. Tu és o Deus, ó Pai querido, que diante das prosperidades dos homens, a Tua prosperidade é a ausência da necessidade. E por isso, ó Pai, nós estamos alegres, ó Pai, porque sentimos, ó Pai, confortáveis e seguros contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer e como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar,
estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, queridos. Que bom que podemos louvar esse Deus de uma maneira tão maravilhosa. Irmãos, veja, eu tenho aqui alguns avisos, anúncios, informações, como queiram, mas eu quero trazer aqui alguns informativos bem legais para nós. Veja, hoje é o dia 1º de agosto. Chegou agosto, né, Carminho? O mês dos frios, está todo mundo aí, todo mundo famoso, bonito, todo mundo aí na beca, né? É um mês do frio, né, Ney? Nessa cidade agora, quem tem um problemazinho aí nas articulações, Maria Eduarda, aí complica, né? Mas quem não, é um mês do frio, mês gostoso, gosto muito do frio. Mas para nós que somos presbiterianos, esse mês é um mês especial. Esse mês é um mês muito especial para nós. Por que isso? Esse é o mês em que as igrejas presbiterianas do Brasil, elas comemoram o mês das missões, ou seja, é um mês onde nós falamos em missões na igreja, é um mês onde nós nos envolvemos mais com missões. Esse é o mês das missões da igreja presbiteriana do Brasil. E você vai dizer, mas por que esse é o mês das missões? Porque foi no dia 12 de agosto que Simonton, né, o reverendo Asbel Green Simonton, fundador da igreja presbiteriana do Brasil, chegou no Rio de Janeiro. Aos 26 anos de idade, ele desembarcou e ele começou um trabalho que terminou, culminou no que nós somos hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso aconteceu há 162 anos atrás, ou seja, no dia 12, agora de agosto, nós como Igreja Presbiteriana em solo brasileiro, nós estaremos completando 162 anos. Louvado seja Deus por isso. 162 anos de igreja. Então, esse é o mês das missões. Mas não somente isto, não é? Esse mês também é um mês em que nós celebramos, por exemplo, hoje, o primeiro domingo, o dia do presbítero da nossa igreja. E aqui está representado aqui o nosso amado presbítero Robson, o nosso presbítero Juarez não está aqui, está em viagem, não é, Carminha? Mas nós vamos orar, não vamos orar agora, que eu quero depois a gente orar quando estivermos aqui na ceia, viu, Robson? Mas nós vamos orar, agradecido a Deus pela vida desses presbíteros. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos desde já, eu agradeço a Deus pela vida dos meus 2 presbíteros aqui, a ausência do nosso irmão Juarez, mas com certeza sei que ele está nos assistindo por meio do nosso perfil. E eu sempre digo o seguinte, para um conselho funcionar, irmão, não lembro só para, desculpa, trazer a memória dos irmãos de como funciona o conselho da igreja. Para que um conselho da igreja presbiteriana funcione, ela precisa no mínimo de 2 presbíteros. E o máximo não tem um número máximo, mínimo 2. E aí, dependendo de quantos membros tenha, o importante é que a igreja tenha representatividade no conselho, porque quem vota nos presbíteros é a igreja para colocar os irmãos no conselho, assim como os irmãos votam nos diáconos para que eles formem a junta diaconal. Então, eu tenho um mínimo daquilo que eu preciso para funcionar um conselho. Mas eu tenho dito isso e quero dizer isso em público. Esses 2 irmãos não são mínimos, eles são o máximo que eu preciso para estar junto conosco. São esses anos que eu estou aqui, 16 anos, que Robson e Juarez estão comigo. São 16 anos que nós trabalhamos juntos. Tivemos sempre essa parceria quando nós passamos a ser igreja, quando congregação, sempre estiveram comigo. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu presbítero Robson, aqui presente, o nosso amado presbítero Juarez, porque são esses 2 homens que, junto comigo, dirigem a igreja, junto com os demais líderes e ministros da junta diaconal, melhor, líderes da junta diaconal também, encarregam de estar conosco à frente da igreja. Então, nesse dia, eu quero parabenizar e agradecer a Deus pela vida dos meus presbíteros, depois nós estaremos orando por eles, tá bom? Mas, veja, eu falei que nós estamos no meio das missões. Deixa eu convidar aqui o presidente da junta diaconal, meu irmão Carlos. Carlos, vem aqui, por favor.
só para mostrar uma coisa para os irmãos, que nós vamos fazer esse compromisso. Se os irmãos olharem aí para a lateral, olha para ali. Os irmãos lembram que o ano passado, naquelas portas ali, estão representados os nossos irmãos da Junta de Missões Nacionais e alguns missionários da APMT, Associação, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós distribuímos com os irmãos lembram o nome de cada um daqueles que vocês iam orar? Os irmãos passaram todo o tempo orando por ele no mês de agosto. Eu chamei Carlos porque esse ano, Carlos, segura aqui, abra aí esse aqui. Esse ano nós recebemos novamente o quadro de missionários. Como eu recebi só um, não recebi dois, que o outro eu recebi dois, recortei, os irmãos lembram? E entreguei o recortezinho da família para cada irmão. Como eu só recebi um, eu não sei se vai vir outra revista, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aquele quadro que está lá do ano passado, nós vamos tirar aquele que está lá e vamos colocar esse. Então, o que é que eu quero que você faça? Você, como membro da igreja, você vai fazer o seguinte, quando terminar o culto, antes de você sair, hoje é o dia 1º de agosto, você vai ali, Carlos vai colocar depois esse quadro ali, eu acho que nós temos fita por aqui, Carlos, se não tiver para colocar agora, a gente fica ali, deixa na mesa para os irmãos verem, e nos outros domingos os irmãos vão ver, que eu queria que os irmãos escolhessem um casal aqui, missionário, deixa Deus levar você para escolher um casal aqui, para você orar. Por exemplo, nós temos aqui missionários, são 72 missionários da Junta de Missões, que estão espalhados em todo o Brasil. A Junta de Missões, ela tem hoje 72 campos. Dentre esses irmãos, nós temos pessoas conhecidas nossas. Por exemplo, nós temos aqui o reverendo Messias, que está lá na Terra das Redes, como é o nome da terra? São Bento das Redes. Nós temos aqui, por exemplo, um nosso amado irmão que também foi membro da nossa igreja, da igreja presbiteriana, o reverendo Alessandro, que está lá em Alagoas. Você pode escolher orar por ele. Nós temos, por exemplo, talvez alguém não saiba, mas, por exemplo, Adesouto, aqui a gente conhece Adesouto, que era ministro de louvor, cantava nas igrejas. Adesouto está no seminário presbiteriano e já está tomando conta de um campo lá em Sumé. Ele está aqui com sua família. E tem vários missionários amigos nossos que nos encontramos todos os anos em Recife, como mais uma vez esse ano, se Deus quiser, estaremos unidos. Então você vai escolher aqui um desses daqui, e você vai fazer um voto a Deus. Pegue uma caneta, anote o nome dele, se você tiver um celular, tire a foto dele, coloque no seu celular para você interceder por esses homens e mulheres que estão no campo agora. Eles precisam das nossas orações. Assim como estes, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, ela tem hoje, queridos, mais de 240 missionários espalhados em 40 etnias diferentes, em 40 países diferentes. E fora um número de pessoas que estão sendo treinadas para serem enviadas para o campo. Então, esse é o mês que a Igreja Presbiteriana fala de missões. E por que eu digo isso? Hoje, por exemplo, lá em Campina Grande, na EBD, nós começamos uma série de ministrações sobre missões. E hoje nós abrimos mostrando essas verdades e desmistificando uma mentira. Há quem diga que, por exemplo, nós que somos uma igreja reformada calvinista, nós não nos interessamos por missões. Há quem diga que Calvino não tinha uma mente missionária. E nós vamos desmistificar isso, mostrando nos 5 pontos do calvinismo, como as missões fazem parte da doutrina reformada calvinista. E a prova está aqui. 2 autarquias, eu estou falando de 2, nós temos outras autarquias, por exemplo, a igreja de Pinheiro, que está investindo no campo aqui na Paraíba, em plantações de igreja. Nós temos o outro ministério chamado Rumo ao Sertão, que está invadindo toda aquela parte do Rio Grande do Norte, por meio do nosso irmão Marco Severo, plantando igreja. Então a igreja presbiteriana, ela é uma igreja que pensa em missões, tá certo? Então, muito obrigado, meu irmão, era só para mostrar isso e pedir a você que depois escolha um desses para você estar orando. Amém, amém? Glória a Deus. Bom, e agora nós vamos orar por aqueles que vão aniversariar durante essa semana, né? Até o dia 7 nós temos 3 aniversariantes, dia 4, 5 e 6 na sequência. Dia 4 vai estar aniversariando, completando 22 anos, a nossa irmã Maria Duarte. É mais do que isso não, né, Maria Duarte? É não, né? Está com carinha de menos, Maria. Nossa irmã Maria Duarte no dia 4, né, Maria? Vai estar agradecendo a Deus por mais um ano de vida, e nós já estamos aqui agradecendo a Deus por sua vida, Maria. Estamos muito felizes, vamos orar por você daqui a alguns minutos, porque eu quero também mostrar que, depois de você, a gente tem outra Maria, só que é Maria Gorete com 2 T e 1 I. Nossa irmã Gorete
Aí esse aqui faz toda a diferença, esse aniversário, né, Gorete? Um ano de luta, um ano de dificuldade, mas um ano de muita gratidão a Deus. Então, nós estamos aqui com a nossa irmã e nessa noite vamos agradecer mais uma vez por sua vida, Gorete. Que Deus te abençoe, minha irmã. E depois, para não ficar somente as Marias, aí chega um homem no meio, né? Nosso irmão, cadê ele? Cadê? Ah, tá ali, eu procurando com o Zelma. Nosso irmão Emerson Rodrigues de Brito. Esse sim vai fazer 13 anos. É um menino. Quem dera, né? Então, Emerson vai estar aniversariando no dia 6. Esses são os aniversariantes da nossa igreja. Eu acho que não tem mais ninguém aqui que esteja conosco, que esteja fazendo aniversário até o dia 7, não, né? Tem alguém que visita, que eu creio que não, sei, Naidinha, se faz aniversário esse mês, não faz. Pronto. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos orar por esses amados irmãos que estão aniversariando. Eu quero pedir a Maria, a Emerson e a Gorete, que fiquem de pé, para que a gente possa orar por vocês e pedir à igreja, que nesse momento também fique de pé. Só que você vai olhar para a Gorete, para a Maria, para a Everson aqui, escolha, erga sua mão assim, peça a bênção de Deus sobre a vida desses irmãos. Já que a gente não pode estar com eles aqui, a gente não pode abraçá-los, a gente pode interceder e abençoar a vida desses irmãos. Pai, diante do Senhor nós entregamos a vida de Maria Duarte. Deus, a tua filha, escolhida pelo Senhor antes que ela viesse nascer. Uma mulher que sabe o que é depender do Senhor. Deus, e que nessa noite estar aqui para agradecer ao Senhor, porque mais um ano de vida ela vai completar, com certeza, nesse próximo dia, vai ser um dia de muitas bênçãos, porque no dia 4, a tua filha vai estar celebrando com gratidão ao Senhor, mais um ano de vida. Então sustenta a tua filha, guarda ela no teu amor, supre as suas necessidades, cuida da sua casa, dos seus filhos, cuida da sua família, dos seus netos, da sua descendência. Da mesma sorte, nós entregamos em tuas mãos a nossa irmã Gorete. Deus, que esse mês for um mês, ó Deus, vai ser um mês de bênção para ela, porque ela está livre de um mal que assolava o seu corpo, ela está liberta de uma enfermidade, ó Deus, que por alguns meses esteve no seu corpo, mas que hoje não está mais, e a tua filha está aqui, para celebrar vidas, Senhor. Então nós te agradecemos, porque o Senhor trouxe a tua filha de volta, curou a sua enfermidade, restabeleceu a sua saúde, curou todas as células que estavam defeituosas, e a tua filha está aqui celebrando mais um ano de vida. Deus, então em nome de Jesus, que no próximo dia 5, seja um dia de muita alegria na vida da tua filha, que a casa dela, o lar dela, seja, Pai, um lar, ó Deus, onde vai, Deus, transbordar a gratidão e a alegria, por mais um ano de vida da tua filha. Da mesma sorte, entregamos esse jovem. Muito obrigado pela vida de Emerson, plantado na casa do Senhor, não há como não frutificar. Está aí o teu filho, começando o ministério, dedicando-se, ó Deus, a servir ao Senhor e fazendo isso com alegria. Que ele cresça, não apenas na estatura, mas na graça e no conhecimento do Senhor, e que torne-se um homem, que torne-se um sacerdote, mas nunca esqueça de quem ele é, servo do Deus Altíssimo. Que nada lhe roube, Senhor, deste lugar. Firma os seus pés na casa do Senhor. Dá sabedoria a Carlos, sabedoria a Zelma, para cuidar desse filho que não é deles, é teu, Senhor. Por isso nós abençoamos a vida desses irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, oremos pelos nossos missionários. Pai, esse é o mês das nossas missões, o mês em que o Senhor escolheu para que pudéssemos dedicar mais tempo, pensar mais, orar mais em favor das missões. A Igreja Presbiteriana do Brasil está em solo brasileiro há 162 anos. Tu levantaste um homem com 26 anos de idade, que viveu pouco, porque morreu cedo, com 34 anos. Mas Deus, nesse período, Ele plantou a semente do Evangelho. E hoje estar aqui, para essa igreja, uma igreja onde nós criamos os nossos filhos, onde somos bem recebidos, onde temos a comunhão dos santos, e nós te agradecemos, porque as portas do inferno não prevalecem contra esse lugar, e a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, continuarão essa obra, para a honra e para a glória do teu nome. Então abençoa os missionários, da PMT, os outros missionários de qualquer outras agências missionárias, da Junta de Missões, que estão nesse momento agora, meu Pai, servindo ao Senhor, plantando igreja, levando o teu Evangelho, Pai, o Evangelho salvífico das boas novas de Cristo Jesus. Guarda-os e os proteges, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Então, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Que possamos nesse momento preparar o nosso coração para a palavra santa que irá ser ministrada, entoando esse cântico tão maravilhoso, que fala de graça, graça imerecida, que nos foi dado pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje somos libertos, livres. Louvemos o Senhor Jesus. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou, quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei, escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Louva a igreja. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. E se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será para sempre meu, será para sempre meu, será para sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador Cante ao Senhor, me querido. resgatou, misericórdia
liberto eu fui. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. O Senhor quebrou os grilhões que nos prendiam. O Senhor nos deu a liberdade para te louvar, para exaltar e glorificar o teu nome. E por isso hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem mais segundo a carne, para aqueles que vivem segundo o teu Espírito, Senhor. Porque morto fomos nós, mas ressuscitados fomos cada um de nós. E assim, Senhor, não somos mais escravos do pecado. A ressurreição nos trouxe a liberdade. Sim, Deus, a morte não faz mais, ó Deus, parte da nossa vida, porque não morremos, mas vivemos eternamente para Cristo. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado por tão grande graça e misericórdia que nessa noite está sobre cada um de nós. E assim será até o dia da tua volta. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Zezinha, prepare esse hino aí, porque depois da ministração nós vamos cantar ele de novo, porque é isso que nós vamos falar hoje. Amém? Mas antes, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Quero agradecer primeiro as nossas irmãs, né? Jaciane, cadê Jaci? Está ali. Nossa irmã Lara, que está ali. Os irmãos sabem, aqueles que têm filho adolescente, que nesse sábado passado, no dia de ontem, as nossas irmãs fizeram aqui uma reunião muito abençoada com os nossos adolescentes. Agradecer a Deus também a Arthur, que estava aqui representando, os irmãos da mídia que estiveram aqui, e dizer uma coisa boa para você que é pai de adolescente, né? Nós vamos fazer isso a pedido deles mais, né? Isso foi o que me deixou mais feliz, viu, Jaci? Uma reunião mensal com os adolescentes. O tema eles já escolheram o que eles querem tratar. E nós vamos fazer isso durante todos os meses, nesse primeiro período, enquanto ainda estamos na pandemia, mas depois nós queremos voltar aos nossos cultos, como fazíamos sempre, não apenas reuniões, mas cultos festivos, fazer nossas parcerias com a Mocidade para Cristo, sabe? Fazer a nossa parceria com os irmãos de Campina e fazermos os nossos cultos como sempre fizemos aqui para a honra e a glória do nosso Deus. Então que Deus abençoe. E o segundo agradecimento é você, pai de adolescente, que trouxe o seu filho, que, sabe, conduziu o seu filho até este lugar, instigou o seu filho a estar aqui. E aqueles, tenho certeza, aqueles que aqui estiveram, aprenderam muito da palavra de Deus. Obrigado, que Deus nos abençoe. E para que a gente possa dar continuidade, eu quero chamar a Sandra aqui, ela vai dar alguns recados rapidinho, para depois nós tirarmos as nossas crianças e assim partirmos para a ministração da palavra. Graça e paz, amados. Amém? Com muita alegria, né, que venho falar nessa noite aqui, principalmente para as mulheres, né, que, graças a Deus, vamos dar início, né, às festividades, começar as preparações para as nossas festividades. E esse ano, né, a gente quer superar a expectativa do ano passado, não é verdade? Que o ano passado foi bênção, amados. A gente abençoou demais a nossa igreja através das doações, através de cada esforço de cada irmão, né? E esse ano vai ser diferente. Até porque também nós temos um alvo, viu, pastor? O alvo justamente é a nossa Kombi, que ela está entubada desde a pandemia, do início da pandemia. Vocês veem que a maior dificuldade hoje, porque não está havendo os cultos na quinta-feira, porque infelizmente a nossa Kombi está lá paradinha, né, e tem muita coisa a fazer. Então, o alvo esse ano vai ser a gente superar, para a gente dar uma arrumada naquela Kombi, né? Porque faz muita falta, irmãos. Como faz falta a Kombi, mesmo sem ter as reuniões, mas para a gente se locomover, faz muita falta. Então, diante disso, desde já eu quero agradecer aos irmãos que têm contribuído, né, com o brechó. E o que eu acho lindo é que essa parte,
esse primeiro brechó que nós vamos fazer agora no final de agosto, foi só com peças daqui. Eu não pedi nem em Campina, né? Mas, graças a Deus, eu já tenho um bocado de coisa, mas se você ainda não fez sua doação e deseja fazer, então nos procure, a gente vai buscar, certo? Você jovem, você criança, você homem, você mulher, pode doar aquela peça lá que está lá, que você não usa mais. Só é avisar a gente, a mim, ao pastor, e nós vamos com o maior prazer pegar. Ok, amados? Então, a gente está muito feliz. E também, a minha felicidade nessa noite é que eu gostaria que os irmãos todos abrissem aí em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Ok? Versículo pequeno. Justamente, eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todos já acharam? Amém? Alguma misericórdia aí? Amém? Então vamos ler? Vamos lá? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Então, justamente, vai ser o tema do nosso congresso esse ano. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, vamos trabalhar em cima desse tema. Né? E como foi maravilhoso, Deus colocou no nosso coração o desejo de trazer esse versículo e vamos trabalhar nesse tema, ok? Então, o nosso congresso já vai ser no dia 11 e 12, já separa essa data, vocês mulheres, certo? Já contactamos também com as preletoras, já está tudo ok, certo? As meninas confirmaram. Vamos fazer da mesma forma que fizemos o ano passado, que deu muito certo. Vamos fazer no sábado e no domingo, ok? Então, ore desde já, coloquem diante de Deus. Você ainda que... E, inclusive, também eu gostaria das irmãs que... Nós temos esse carnê que a gente paga, né? Todo mês a mensalidade, R$12. Se você ainda não está pagando, procura a nossa tesoureira ali, Rose, e acerte com ela, porque é muito importante. Porque o congresso, ele começa lá em dezembro. Mas só que a gente tem que fazer, nos preparar, né? Com as lembrancinhas. Então, que vocês procurem a nossa irmã Rose, para vocês colocar em dia, porque é benção. E, amados irmãos, quando for em dezembro, antes a gente fazer o brechó em agosto, quando for lá para outubro, aí sim, aí eu vou também pedir lá em Campina também, para a gente fazer outro brechó, certo? Para a gente encerrar. Então, eu louvo a Deus por cada irmã, e que as mulheres, sabe, se sintam incentivadas a participarem, a se doarem, né? Além de doar, orem por esse congresso, orem pelo ministério, participem, né? É bem importante. Inclusive, amanhã nós vamos ter a nossa reunião de oração, né? Toda segunda-feira, às 19h30, mas também vamos ter também nosso encerramento da nossa amiga secreta de oração. Isso nós fizemos com as irmãs que estão participando, e a gente passou um mês orando pela amiga secreta, e amanhã vai ser o encerramento. Amados, é tempo de buscarmos a Deus, amém? Então, eu fico muito feliz, né, que vocês possam trabalhar, orar, sabe? Investir no reino de Deus, que vai ser uma benção. E um propósito, eu creio, pastor. E orem, irmãos, para que a gente possa superar mesmo, para que a Kombi, em nome de Jesus, ela saia. Porque a bichinha tem que sair lá daquela intubação. Está lá parada, ela não sai para nada. Além dos ferros, quer dizer, ela precisa de uma renovada, ok? Então, que Deus abençoe a cada um e que coloque no propósito, principalmente das mulheres, para que a gente possa trabalhar para fazer o melhor para o Senhor e também para que a nossa vida seja edificada através desses dias. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Amém. Então está dado aí o recado, e eu sei que essas mulheres daqui são mulheres abençoadas. Vai haver uma superação, e se Deus quiser, aquela como vai sair da UTI. Ela está entubada a bichinha, mas sai. Meus amados irmãos, quero convidar aqui as nossas crianças, para que a gente possa estar orando por elas, e assim elas possam também estar indo para aprender da palavra de Deus. Então, por favor, crianças, venham aqui, venham a mim. Amém. A paz, igreja. Amém. E como o pastor falou, né, é gratificante, né, nossa gratidão a Deus pela nossa reunião de ontem, né. Agradeço também a Arthur pela disponibilidade de ter estado aqui com a gente ontem, né, dando uma força no louvor.
né? E também agradecer, como o pastor já falou, aqueles pais que incentivaram seus filhos a estarem aqui conosco, né? Como o César cantou agora, maravilhosa graça, né? E como é maravilhoso a gente poder cantar essa graça que nos alcançou, né? Da mesma forma que nós cantamos, que nós podemos cantar, os filhos, as crianças, elas também precisam ser apresentadas a essa graça maravilhosa, né? E elas só são apresentadas quando os pais conduzem elas e mostram para elas com o seu próprio testemunho. Então, que o Senhor, cada dia mais, Ele esteja capacitando vocês como pais, né? Nos capacitando como professoras a ser instrumento do Senhor na vida dessas crianças, que elas possam ouvir, aprender e ficar guardadas em seu coração. Então, que nós possamos orar por elas agora. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, Pai, te rendendo graças. Ó Deus, nesse momento eu quero te apresentar a vida de cada uma dessas crianças, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo elas, Pai, dando sabedoria, Senhor, levantando os seus pais para que possam, Senhor, verdadeiramente ensiná-las e instruí-las nos Teus caminhos. Senhor, nos capacita, Pai, para que possamos passar a Tua mensagem. Abre também, Senhor, os seus corações para que elas possam receber de Ti, Deus. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Lara. Meus amados irmãos, você que aqui está, você que está em casa, vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero convidá-los, você que está aqui, você que está em casa nessa noite, a abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Amém, amém? Vamos esperar os irmãos encontrarem, para que possamos fazer a leitura desse texto. A partir do 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que o texto nos diz, irmãos amados. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, obrigado por Cristo Jesus, aquele que o Senhor enviou como propiciação. Sim, Pai, aquele que veio como justificador de um povo pecador, que encontrou no Cordeiro de Deus a sua salvação, pois tu vieste tirar o pecado do mundo, vieste expiar o pecado, vieste nos livrar da culpa, nos tirar, ó Deus, do império das trevas e nos transportar por império do Filho do teu amor. Obrigado por tua tão maravilhosa graça, que ainda há pouco cantamos e que agora iremos meditar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos como o pecado adentrou na história da humanidade. Nós sabemos que o homem pecou lá no Jardim do Éden, nós conhecemos essa história. Depois que o homem se rebela contra Deus e ele peca, esse homem se afasta de Deus porque o pecado o afastou de Deus. E esse homem que antes tinha comunhão com o Senhor, esse homem que era visitado pelo Senhor todos os dias e conversava com Deus todos os dias, agora quando o pecado assume as condições da sua vida, ele
se afasta de Deus e ele continua a sua vida ali solitário, ele dá as costas para Deus, ele se torna um homem rebelde, um homem pecador, um homem ingrato. E a história do homem começa a mostrar que o pecado atingiu a totalidade do homem, a ponto de não ter nada em nós que não foi afetado por esse pecado. E por isso nós nos rebelamos contra Deus, fugimos da presença do Senhor. Bom, com o pecado na vida do homem, esse homem agora deixou de adorar a Deus. Esse homem agora passou a adorar a criatura em lugar do Criador. Esse é o primeiro mal do pecado. Quando você vai para o capítulo 1 de Romanos, você vai perceber o que é que o pecado faz com o homem, principalmente o pecado da idolatria. Mas esse é o primeiro pecado que invade o homem quando ele se afasta de Deus. Então esse homem peca e ele começa a adorar a criatura em lugar do Criador. E sabe, queridos, esse homem, ele chegou mesmo a desistir de Deus. Ele estava separado de Deus, ele não tinha mais nada com Deus, ele desistiu do seu Criador. Mas a boa notícia do Evangelho, meus amados irmãos, é que Deus não desistiu do homem pecador. Essa é a beleza do Evangelho. É isso que nos faz no mês de agosto, por exemplo, pensarmos em missões, orarmos pelos nossos irmãos que estão agora espalhados, pregando este amor para homens pecadores, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então aonde quer que se anuncie o Evangelho, está sendo anunciado para homens e mulheres pecadoras. Mas Deus não desistiu desse homem. Na história da redenção, o ofendido tomou a iniciativa de buscar o ofensor. Veja como é a história da redenção. O Deus Todo-Poderoso, Santo, 3 vezes Santo, que foi ofendido com o pecado do homem, que o homem virou as costas para ele. Esse que foi ofendido, ele toma a iniciativa de buscar o ofensor, aquele que lhe ofendeu, aquele que virou as costas para ele. Deus busca o homem. E essa busca culmina, meus amados irmãos, na maior de todas as operações de resgate da história da humanidade. Um Deus santo buscando resgatar um homem pecador. Um Deus ofendido pelo pecado que corre em direção ao seu ofensor com amor e atrai para si com cordas de amor. Essa é a história da redenção. E aqui, queridos, começa o mais lindo romance da reconciliação de um homem morto em pecados e em delitos com um Deus que é santo, 3 vezes santo. A grande mensagem da Bíblia, que nós lemos nesse verso de número 18 do capítulo 5, ela pode ser resumida da seguinte maneira. Essa aqui é o resumo, queridos, da mensagem da salvação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem da salvação. Meus amados irmãos, aqui começa um lindo romance, sabe, de resgate, de reconciliação do homem pecador com Deus. O resgate do homem perdido foi algo tremendo na história. Mas, apesar de ser um romance lindo de reconciliação, esse resgate do homem perdido teve um preço, não foi à toa. Sabe, queridos, por mais que haja um romance lindo nisso, houve dor, sofrimento, houve morte, houve culpa. Então, queridos, o resgate do homem perdido custou caro, mas custou caro não foi para o homem, custou caro para Deus. E todo resgate tem que se pagar algo. Perceba, quando existe um sequestro, aquele que faz prática do sequestro, o que ele cobra é um resgate para libertar aquele a quem ele sequestrou. E não é diferente na história da redenção. Não.
tinha que haver um resgate, porque eu e você, nós éramos escravos do pecado, vivíamos presos pelo pecado, vivíamos mortos em pecados e delitos, e tinha que ser feito um resgate desse homem pecador para o reino do Filho de Deus. Então, se há um resgate, há também um pagamento, há um preço a ser pago, e esse preço foi muito caro. Então, queridos, diante disso foi feita uma transação, melhor, uma tríplice transação, para que pudesse ser consumado o pagamento, para que houvesse, querido, o pagamento ou a paga do resgate. Deus, na pessoa de Cristo, fez uma tríplice transação, que é muito interessante. Como todo resgate, tinha que ter alguém que pagasse o resgate, para que houvesse o libertado. Então, queridos, nós vamos tentar descrever aqui como é que aconteceu essa tríplice transação. Veja, a primeira coisa que aconteceu como transação nessa libertação do homem pecador por um Deus santo, é que Deus não colocou na nossa conta as nossas dívidas. Veja, nós éramos pecadores, estávamos mortos em pecados e delitos, mas Deus, Ele não coloca na nossa conta a nossa dívida. A dívida era minha, mas Ele não colocou essa dívida na minha conta. Veja o verso de número 19, o que é que diz? Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mesmo mundo, e o que é que diz? Não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não imputou aos homens, queridos, Ele não colocou na minha conta a minha dívida, porque Deus estava reconciliando o homem e o mundo consigo mesmo. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías, no capítulo 59, no verso 2, vai nos mostrar essa verdade. O texto bíblico diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, e encobre o seu rosto, para que ele não vos ouça. Então o pecado separa o homem, a ponto de Deus não nos ouvir. Meus amados, para reconciliar-nos consigo mesmo, Deus não podia colocar em nossa conta as nossas próprias dívidas, porque como nós iríamos ser reconciliados se Ele colocasse sobre cada um de nós mais pecado, mais dívida, se nós já estarmos separados dEle por causa do pecado? Então Ele não imputa pecado a nós mais. Então perceba, queridos, que o pecado, ele é como uma dívida impagável que nós temos com Deus. Eu não tinha como pagar, e por isso Deus não imputa a minha dívida, porque eu não tinha como pagar. Eu já não conseguia pagar a minha própria dívida. Então imagina, se Deus de fato cobrasse de mim todo o pecado, como é que eu ia pagar? Como eu e você teríamos condições de pagar um preço da redenção da nossa culpa diante de um Deus que é 3 vezes santo? E Jesus Cristo, Ele contou a parábola do credor incompassivo, que os irmãos conhecem, para dizer que essa dívida que nós temos com Deus, queridos, ela pode ser avaliada em 10.000 talentos. Ou seja, naquela parábola, 10.000 talentos eram equivalentes, perceba, a 350 mil quilos de ouro no preço de hoje. Quando Jesus contou a parábola do credor incompassivo, era para dizer: vejam, vocês têm uma dívida impagável com Deus. Vocês não conseguiriam pagar. E para que as pessoas pudessem entender o tamanho dessa dívida, ele diz que essa dívida é equivalente a 50 mil quilos de ouro. E veja, queridos, no primeiro século, um judeu jamais podia dever tanto. Não, queridos, porque perceba, o salário daquela época que eles recebiam, queridos, era 1 denário por dia. E para juntar esse valor, um homem precisaria trabalhar 150 mil anos para que pudesse ter em suas mãos, queridos, 10.000 talentos. Então, quando Jesus contou essa parábola para aquelas pessoas, era para dizer: vocês não podem pagar a dívida que vocês têm com Deus. Nunca vocês pagariam essa dívida. Então perceba, com isso Jesus está mostrando que jamais a humanidade
poderia quitar, jamais eu e você poderíamos quitar a nossa dívida com Deus. Jamais poderíamos cumprir as exigências da lei, queridos. Não há como, não tem como nós cumprirmos a lei de Deus. A lei de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. E nós não temos como cumprir a lei porque somos pecadores. Não porque nos tornamos pecadores, mas porque nascemos pecadores. O salmista diz no Salmo 51, eu fui gerado em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós temos uma dívida impagável desde o nosso nascimento. Jamais poderíamos cumprir a lei, jamais poderíamos cumprir as demandas da justiça da lei, não tinha como vivermos na lei. Então, queridos, diante disso nós percebemos que se nós fôssemos viver pela lei, nós estaríamos mortos, porque a dívida era tão alta que eu não tinha como pagar. Eu não posso viver pela lei, eu não posso cumprir as exigências da lei, eu não posso cumprir as demandas da lei, pelo simples fato. A lei de Deus é perfeita, nós somos imperfeitos. A lei de Deus é santa, nós somos pecadores. E como poderíamos nós viver pela lei? Mas louvado seja Deus, que apesar do nosso débito ser imenso, impagável, ou seja, apesar das nossas transgressões serem enormes, grandes os nossos pecados, Deus não lançou em nossa conta essa dívida impagável, porque nós não poderíamos pagar, e por isso Ele não lança. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versos 12 a 15. Se você puder abrir sua Bíblia, abra. Colossenses capítulo 2, versos 12, eu gosto muito desse texto. Colossenses 2, de 12 a 15. Tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, veja, verso 13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Verso 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, encravando-o na cruz, e tendo despojado, em algumas traduções, tendo humilhado os principados e potestades, os exibiu ou os envergonhou publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Glória a Deus. Amados, você percebe o que é que o texto bíblico está dizendo para nós? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, na incircuncisão da nossa carne, e não tínhamos como pagar essa dívida. Nós estávamos devendo, éramos devedores, pecadores, miseráveis, separados de Deus pelo pecado. Mas o texto diz que, estando nós nessa condição, Cristo nos vivificou juntamente com Ele, perdoando a nossa dívida, perdoando os nossos pecados, perdoando os nossos delitos. E sabe a dívida que eu tinha? Sabe a conta que eu tinha com o Senhor? Veja o que é que ele diz. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, encravando-a na cruz. Aleluia. Meus amados irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável, mas o nosso Cristo riscou essa dívida, encravou Ele na cruz do Calvário junto com a sua morte expiatória. O que eu devia foi para a cruz de Cristo, e por isso, meu irmão, essa transação do nosso resgate, a primeira coisa que Deus faz é não imputar em nós a nossa dívida. Essa graça maravilhosa, queridos, que hoje rege as nossas vidas, que faz com que eu e você possamos olhar para o mundo com esperança, porque um dia nós estávamos mortos em pecados e delitos, afastados de Deus, e Ele tinha todo motivo para nos cobrar dessa dívida, de nos punir pelo pecado, com a sua justiça nos condenar, mas Ele não imputou a nós a nossa dívida, pelo contrário, cravou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E por isso Paulo fala, quando escreve a sua carta aos Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que não vivem mais segundo a carne, mas que agora vivem segundo o Espírito de Deus. A nossa dívida foi paga. E o lindo é que quando Cristo está na cruz, quando Ele faz esse ato, essa transação, que Ele não imputa em nós a nossa dívida, quando Deus não coloca sobre nós as nossas dívidas, mas imputa em Cristo. O nosso Cristo agora cumpre o seu sacrifício. Eu falei isso, acho que os irmãos estavam conosco, Rosélia, né, lá no Nome de Cristo, sexta-feira. Tiago, né, Tiago também estava conosco, e nós falamos sobre isso. Quando Ele paga o preço, quando Cristo risca o escrito de dívida que era contra nós. Deixa eu explicar somente esse negócio de escrito de dívida. Alguns historiadores dizem, por exemplo, que esse escrito de dívida está aqui, essa expressão, porque era uma coisa que as pessoas entenderiam quando foi escrito isso aqui. Por quê? Porque quando um homem era preso nessa época em que Cristo foi crucificado, ele ficava dentro da cela, e as pessoas chegavam na cela e olhavam para aquele preso, e para que soubesse qual era o crime que ele havia cometido, havia um escrito com o pecado que ele cometeu. Fulano de tal, o nome está lá. Qual foi os atos que ele cometeu contra a justiça? Ele roubou, adulterou, matou e assim por diante. E quando, queridos, ele terminava o seu prazo, ele cumpria a sua pena, que ele ia receber a liberdade, aí é onde eu vai chegar onde eu quero. Ele recebia naquele risco, naquela cédula, um carimbo, aqueles pecados eram riscados. E sabe qual era o carimbo que estava lá? Sabe qual era o nome que ficava sobre os pecados que ele cometia? As mesmas palavras que Cristo disse na cruz, quando pagou o preço, quando Deus não imputou em nós a nossa dívida, mas em Cristo Jesus, Ele gritou em alto e bom som, na língua hebraica, tetelestai. Sabe o que é que ele está dizendo? Tudo está pago, tudo está consumado, não há nenhuma dívida para você pagar. Cristo pagou na cruz do Calvário, Ele riscou o escrito de dívida que era contra a nossa vida, Ele cumpriu isso, querido, e ao cumprir, Ele, fala essa expressão, tetelestai, porque, queridos, agora isso pode ser traduzido como, está tudo totalmente pago, a dívida foi cancelada, o escrito de dívida foi riscado. Meus amados irmãos, ao cumprir a pena desse homem, ele recebia a liberdade. E na sua soltura, aquela cédula era riscada. E na parte, principalmente, onde estavam os seus crimes, onde seus crimes eram apontados, era escrito com carimbo tetelestai. Sabe o que acontece comigo e com você? É que um dia o diabo nos tinha como prisioneiro. Mas o Senhor pagou o preço do nosso resgate. E carimbou na cruz do Calvário, está pago, Satanás, está consumado, tudo está pronto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí eu olho para essa mesa e o meu coração se alegra, porque o diabo pode fazer tudo, ele pode tentar todas as coisas, ele só não pode nos condenar, ele só não pode cobrar uma dívida, porque tudo foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Então, meus amados, esse é a primeira transação que acontece. Agora, esse texto nos mostra uma coisa interessante. É que essa dívida que nós estamos falando, né? Que existia, essa cédula de dívida, na verdade era uma cédula com as transgressões daqueles homens, era uma cédula que também tinha os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo que nós cometemos ao longo da nossa vida. E esta cédula constitui-se, queridos, num poderoso instrumento de acusação. Porque perceba, o que é que o diabo usa para nos condenar? O passado de cada um de nós. O escrito de dívida que nós tínhamos. Aquilo que nós fizemos lá atrás e nos condenava. E ele usa isso, queridos, para tentar, nos acusar. E isso é um instrumento na mão dele, queridos, um poderoso instrumento de acusação. Mas perceba o que é que o Senhor faz. Aquilo que servia para nos silenciar. As acusações que serviam para nos humilhar. Aquilo que por vezes nós não podíamos contradizê-la, porque na verdade nós podíamos nem negar, porque nós fizemos o que era mal. Tudo isso agora, queridos, de fato estava registrado, mas o nosso Deus, diante de tudo isso, Ele decidiu nos perdoar. Veja que tamanha graça que nós cantamos ainda há pouco.
maravilhosa graça, queridos. Ele riscou o escrito de dívida, cravou na cruz do Calvário, ou seja, Cristo com a sua morte vigária nos substituiu, ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus. Então, queridos, vale a pena lembrar que na cruz do Calvário, Cristo declarou: está consumado, está pago, tetelestai, não temos nenhuma dívida. Então, se um dia o inimigo se levantar contra a sua vida, e por algum motivo ele trouxer algo do teu passado, e quiser cobrar de você uma dívida, diga para Satanás: ei, tudo foi pago, Satanás, na cruz do Calvário, eu não tenho nenhuma dívida, o meu Cristo pagou todas as minhas dívidas. Esse é o alento que nós temos, essa é a certeza que nós temos como filhos de Deus. Mas, queridos, se em primeiro lugar, Deus não colocou em nossa conta as nossas dívidas, qual foi a segunda transação que o Senhor fez? Segundo, Deus colocou na conta de Cristo a dívida que era nossa. Veja que coisa linda. Não somente Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta, mas como Ele colocou a nossa dívida na conta de Cristo. E talvez você diga: pastor, mas por que isso? Por que a minha dívida, o meu pecado tinha que ser colocado em Cristo? Porque nós não poderíamos pagar, nós vimos isso. E só tinha alguém que poderia pagar o preço do nosso pecado. Era alguém que não tivesse pecado. Por isso que o texto diz que Deus fez de Cristo pecado por nós. Perceba, o Filho unigênito de Deus recebe a nossa dívida. Não somente nos foi tirada, não somente não foi colocado em nossa conta, mas foi colocado na conta de alguém que tinha autoridade para poder cumprir e pagar o preço do pecado. Porque a Bíblia diz que somente um poderia de fato receber o nosso pecado, pagar o preço para nos livrar da culpa do pecado, e esse era Cristo, pelo simples fato, Ele era o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, Ele jamais pecou, e por isso agora, a Bíblia diz que Cristo recebe, sabe, queridos, agora o nosso pecado na sua conta, porque somente Ele tinha poder para mortificar de uma vez por toda o pecado. Veja, o texto é interessante, que diz que Deus fez Cristo pecado por nós. Deus não fez Cristo pecador por nós, Ele jamais pecou. Foi imputado em Cristo. Ele não cometeu pecado. O meu pecado que eu cometi foi cravado, imputado nele. Ele não cometeu pecado, mas Ele se fez pecado. Ele se humilhou. Ele se esvaziou da sua glória, assumiu um corpo de homem para que pudesse receber o meu pecado e o seu pecado e cravar na cruz do Calvário. Ele fez isso para nos libertar. Cristo fez isso, querido, sabe, Ele colocou o diabo debaixo dos seus pés, Ele pagou as nossas dívidas, e é por isso que o diabo não pode nos acusar. É exatamente isso que Paulo nos ensina, queridos, que Cristo derrotou, que Cristo humilhou o diabo, despojando de toda e qualquer autoridade, sabe, que um dia ele pensou ter, de nos acusar, de tentar nos prejudicar. Cristo tirou tudo isso dele. Ele não pode mais acusar os eleitos do Senhor. Ele não tem mais autoridade para acusar, porque Cristo pagou a nossa dívida. Está na conta do nosso Cristo. Então, queridos, nós entendemos isso. Eu entendo que nós não precisamos temer ao diabo. Como também não podemos levar a nossa vida, viver a nossa vida como se ele não existisse. Ele existe. Mas ele não pode nos condenar. E por isso nós podemos temer, porque ele foi despojado, ele foi humilhado pelo Senhor na cruz do Calvário. Mas eu não posso, como Paulo diz, de maneira nenhuma, achar que os ardis do inimigo não existem. Não podemos negligenciar os ardis do inimigo. Ele vai tentar lhe acusar, ele vai tentar lhe apontar, ele vai tentar fazer de todas as maneiras com que você não receba, sabe, o perdão de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: ele não pode mudar o que Deus já fez na sua vida. Não existe mais nenhuma dívida para você. Tudo foi pago para a honra e a glória do nosso Deus. Bom, se Deus colocou na conta de Cristo toda a sua dívida, o texto diz que é justamente isso. O Deus que é justo, Ele também não pode fazer vistas grossas ao pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a alma que pecar, essa morrerá. Então a pergunta que não se cala é: se Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta e colocou na conta do Senhor, por que Ele fez isso? É porque Cristo, queridos, Ele veio ao mundo como nosso representante.
Cristo veio ao mundo como nosso fiador, como nosso substituto. É como se Cristo assumisse uma dívida. Quando nós vamos ser fiador de alguém no comércio, quando alguém nos leva até diante de uma pessoa e diz, olha, essa pessoa vai ser o meu fiador, ele vai assinar aqui, sabe o que a pessoa está dizendo? Se eu não puder pagar a conta, ele paga. E o fiador está assinando dizendo, é verdade, se ele não puder pagar, pode cobrar de mim que eu pago. Cristo era o nosso fiador. Cristo foi lá e sabia que eu e você não poderíamos pagar. E Ele agora assina e crava na cruz esse pecado, coloca na sua conta, porque Ele sim poderia pagar pelo preço do pecado. Porque somente o nosso Cristo, queridos. Então, Cristo veio ao mundo como nosso representante. Então, Jesus Cristo foi feito pecador, sabe? Ele foi feito maldição por nós. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O texto bíblico diz que Ele foi ferido pelos nossos pecados. O texto diz que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Mas o texto nos diz, queridos, que o pecado que estava sobre Ele nos deu, querido, hoje, a possibilidade de vivermos para a glória desse Deus, porque Ele tirou de nós o peso do pecado. E por isso, todos os cultos que nós temos aqui, a primeira coisa que nós fazemos é confessar a Deus os nossos pecados. Porque fazendo isso, eu reconheço que Ele tem poder para expurgar de mim esse pecado e não deixar que o inimigo use esse pecado contra a minha vida. Então, queridos, naquele momento em que Deus recebe a carga do pecado, o texto bíblico diz que nele não havia beleza nenhuma. Quem olhava para Ele não encontrava beleza porque Ele estava carregado dos nossos pecados. A multidão enfurecida escarnecia do nosso Cristo. Os seus próprios discípulos abandonaram a Cristo. O próprio Pai o desamparou na cruz do Calvário, porque Ele estava sendo o representante fiel, o fiador fiel dos nossos pecados. Naquele momento, todas as nossas mazelas, todas as nossas culpas foram transferidas da nossa conta para a conta de Cristo. Todos os nossos pecados foram transferidos da nossa conta para a conta dEle. Mas sabe, irmãos, longe do nosso Cristo sucumbir naquela cruz, dele, sabe, ser um derrotado naquela cruz. Jesus Cristo, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, Ele anulou, Ele rasgou, encravou na cruz do Calvário e disse, está consumado. Tudo está pago. Aquilo que o inimigo achava que era a derrota do nosso Cristo, e a nossa derrota foi a derrota dele, porque quando Cristo rasgou a dívida, disse para Satanás, você não pode mais cobrar nada daquele a quem eu escolhi. E isso me dá uma paz tão grande, porque eu olho para mim e me encontro um miserável pecador. Sei que sou pecador, mas me traz uma paz, porque eu sei que quando eu confesso o meu pecado a Cristo, aquele que é meu fiador, paga a conta que eu não posso pagar. E a paz é maior ainda, porque eu sei que aquele que é o meu acusador, não pode vir me acusar de um débito que não foi pago. Cristo pagou por mim. Eu não podia, mas o meu Cristo pagou. Então a Ele, seja toda a honra, ao nosso Cristo seja toda a glória, seja todo o louvor. Mas por fim, é uma tríplice transação. Primeiro, Deus não colocou em nossas dívidas aquilo que era nosso. Ele colocou na conta de Cristo a nossa dívida. E por fim, Deus colocou em nossa conta a justiça de Cristo. Veja que coisa linda. Deus não coloca na nossa conta aquilo que a gente merecia. Pega os nossos pecados, coloca em Cristo Jesus e pega a justiça de Cristo e coloca em nós. Aí nós somos justificados por meio de Cristo. Meu irmão, por isso eu disse a vocês que é o romance mais lindo de amor que a Bíblia nos mostra. É o resgate do homem pecador por um Deus santo. Porque veja a transação que foi necessária fazer. Eu lhe pergunto e me pergunto, quem de nós estaria, sabe, disponível a fazer o que Cristo fez? Quem de nós assumiria a culpa do outro? Quem de nós, queridos, morreria pelo pecador? E ainda, quem de nós daria da nossa essência de justificação para um homem pecador que se afastou? Somente Cristo, queridos. Então perceba, Deus colocou em nossa conta a justiça de Cristo. Veja o que é que diz o verso 21, capítulo 5, verso 21. O texto diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus, queridos. Então perceba, a terceira lição é justamente essa. Essa é a terceira transação em nosso favor. Depois que Cristo pagou as nossas dívidas na cruz, Ele fez uma transferência de crédito para a nossa conta. Está na moda. Ele fez um
Pix para a nossa conta. Ele transferiu graça, Ele transferiu misericórdia para a nossa conta. Nós que éramos devedores, estamos recebendo um saldo de justificação, de perdão dos nossos pecados, sem merecermos nada. Nós merecíamos a morte. Meus amados, Ele depositou em nossa conta toda a infinita justiça de Cristo. Ele depositou, querido, toda a justiça de Cristo foi depositada, acreditada em nossa conta. Então, queridos, quando Deus olha para a nossa conta no banco celeste, Ele não vê débito nenhum, Ele não vê pecado nenhum, Ele não vê acusação nenhum. Ao contrário, Ele vê um crédito infinito de graça e misericórdia por meio do Seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que eu e você estamos de pé e não somos consumidos, irmãos. Porque se dependesse de nós pagarmos essa dívida que nós tínhamos do nosso pecado, nós seríamos levados agora mesmo pela morte. Ao contrário, queridos, o Senhor ainda nos dá o seu Espírito como penhor, como garantia. 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito Santo em nossos corações. Não bastava o Senhor fazer um depósito, confirmar a nossa liberdade, Ele ainda, para garantir tudo isso, Ele coloca o Espírito Santo como fiador, para garantir essa transação. Então todos os méritos da justiça pertencem a Cristo. Nós não temos nenhum mérito, querido. A Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Ele, queridos. Então, veja, nessa noite eu queria somente expressar essa verdade. Você, meu irmão, nós somos devedores a Cristo ainda. Por tudo que Ele fez, por essa transação maravilhosa que Ele fez. Sabe, queridos, nós temos a graça de Deus sobre cada um de nós, imputada por meio de Cristo. O Senhor não colocou na nossa conta a nossa dívida, Ele colocou a nossa conta em Cristo Jesus e fez uma transferência de graça, de misericórdia, de amor, de perdão, de bondade e de salvação para a nossa conta. Esse é o resgate que Cristo fez por nós. Isso é graça, é favor imerecido. E os irmãos cantaram ainda há pouco sobre graça. E eu não sei se Cezinha conhece, Cezinha, até indico a você que depois procure um cantor evangélico por nome Céu Fernandes. Céu é S-E-O, não é Céu com C não, S-E-O. Céu Fernandes. Ele tem um hino que é um poema muito lindo sobre gratidão. E eu vou finalizar, já convidando Cezinha para estar aqui, porque nós vamos participar da ceia, mas enquanto os irmãos vão se preparar para a ceia, ele vai cantar um pedacinho de Maravilhosa Graça. Mas esse poema, o texto dele também, o nome dessa música é Maravilhosa Graça. Veja a letra desse hino, ele diz: gratidão me descreve, maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo em que eu pensei saber, você resume a minha obra em apenas receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria e de maneira doce me dizia: filho, o seu maior esforço é descansar em mim. Não há mais preço algum a pagar. Tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. E ele termina dizendo: graça é favor teu, merecido por Jesus, transferido para aqueles que são teus. Amém, queridos? Essa é a graça do nosso Deus. Então, nessa noite em que nos preparamos para a ceia do Senhor, o momento mais simbólico e mais real da graça de Deus, eu quero orar com você, agradecido ao Senhor por essa graça. Deus, muito obrigado, porque tudo foi feito, Pai, de uma forma maravilhosa, e somente o Senhor podia fazer isso. O Senhor nos livrou da morte, do pecado, de uma dívida impagável. O Senhor nos justificou, e mais, o Senhor transferiu, por meio de Cristo para nós, a tua graça, que é melhor do que a vida. E por isso, nós te bendizemos e te agradecemos por tão maravilhosa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, enquanto os irmãos vão preparar esse canto com a maravilhosa graça, eu vou vir para cá, vou convidar os nossos diáconos e presbítero Ross para estarmos juntos aqui na ceia do Senhor.
Irmãos, nós vamos nos preparar para a ceia, mas antes vamos cantar a primeira estrofe desse cântico Maravilhosa Graça, e depois nós estaremos ministrando os elementos. Cante essa canção, coloque no seu coração tudo que você ouviu hoje. Deus não colocou na sua conta a culpa que você merecia. Pelo contrário, pela graça, Ele tirou tua dívida e colocou em Cristo Jesus. E mais, por meio de Cristo, Ele fez uma transferência de graça para a tua conta. Ele transferiu misericórdia para a tua vida. Então vamos cantar ao Senhor. Diga isso. Maravilhosa graça que perdido me encontrou. Diga isso ao Senhor. Estando cego pude ver. O que você viu? Isso me resgatou. Vamos cantar. Quando tua graça me tocou. Diga isso. Do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça. Então, pra gente encerrar, vamos cantar bem bonito essa estrofe. Eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Meus amados, esta é a mesa do Senhor, que simboliza toda a graça de um Deus de amor. Porque essa mesa tinha como pano de fundo mentira, traição e injustiça. Isso aqui tinha tudo para ser um momento, queridos, aonde nós estivéssemos lembrando traições, lembrando negação, lembrando, queridos, quem sabe, sentimentos que iriam perturbar a nossa alma. Mas Cristo usa tudo isso para fazer, queridos, e demonstrar a maior expressão de amor para com o pecador. E por isso, o apóstolo Paulo, expressando esse sentimento que estava no seu coração, ele diz: o que eu recebi, eu passo para vocês. É que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão. E tendo dado graças, diz Paulo, ele abençoou o pão e ele partiu com seus discípulos. E partindo esse pão, o Senhor disse para os seus discípulos: tomai e comei todos vós, porque este é o meu corpo, que será dado por vós. E vocês devem fazer isso em memória de mim, até que eu venha. O texto diz que, de modo semelhante, ele toma um cálice. O cálice que lá estava representando o Messias. E o Senhor também abençoa mais uma vez esse cálice. E abençoando, consagrando o cálice ao Senhor, ele distribui com os seus discípulos. E mais uma vez ele cita: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Vocês devem beber dele todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. E vocês devem fazer isso até que eu venha. Perceba, nas palavras do Senhor nós temos uma certeza: o Senhor nos quer reunido, o Senhor nos quer unidos como igreja. E por isso esses elementos não podem ser servidos, e respeito quem assim faz, mas esse não é entendimento bíblico. Não pode haver ceia virtual. Ela é um instrumento de bênção para a igreja reunida no Senhor. Façam isso em memória de mim, quando vocês estiverem reunidos em meu nome. E façam isso até que eu venha. A segunda verdade é: o nosso Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Então, meus amados, nós vamos orar consagrando os elementos.
e vamos distribuir esses elementos. Os irmãos já sabem, não comam, não bebam, vamos fazer isso em comunhão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque este é um momento, ó Pai, importante para trazer à nossa memória o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, o amor incondicional, ó Pai, que ali se entregou. E neste momento, ó Pai, este pão simboliza aquele corpo que esteve na cruz do Calvário, Senhor. E por isso, ó Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, porque este corpo, Pai, ressuscitou no terceiro dia. E por isso, ó Pai, cada um de nós estamos aqui, porque fomos escolhidos através desta atitude, ó Pai, do Teu primogênito, por amor a nós. E por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, estamos aqui, Pai, gratos, regozijados na Tua santa presença, Senhor. Esse momento ímpar, Senhor, que estamos aqui reunidos, Te glorificando, Te exaltando. Em memória, Senhor, trazendo, Senhor, esse vinho que representa, Pai, o Teu sangue vertido naquela cruz, para nos dar essa redenção, Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua morte naquela cruz, ao qual o Senhor matou a morte para nos dar a vida. Estamos aqui, Senhor, de um dia estar com o Senhor, Te glorificando e Te exaltando para todos sempre. Amém. Os irmãos vão receber os elementos, mas enquanto isso, louvemos ao nosso Deus. Dê o melhor pra mim e nele esperarei. Cante ao Senhor. Escudo e você lhe será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Teu nome. Meus amados, esta mesa representa tudo que nós falamos por meio da pregação nessa noite. É uma mesa que nos mostra o quanto nós somos valiosos para o Senhor. Sim, queridos, nós temos um valor para Deus. Ele nos comprou, mas Ele pagou o resgate. Nós éramos prisioneiros, nós estávamos no cativeiro do inimigo.
a transação tinha que ser feita. 3 operações foram necessárias, mas louvado seja Deus, o cativeiro do valente foi invadido, estourado, o diabo foi preso, foi derrotado, e o povo de Deus foi liberto para a honra e a glória de Deus. É isso que essa mesa nos mostra. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e partiu e distribuiu com seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, porque este é o meu corpo que será dado. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Da mesma sorte, o Senhor também abençoou o vinho e distribuiu com seus discípulos, dizendo para eles: tomai e bebei todos vós, porque este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Meus amados irmãos, em nossas mãos, o símbolo de um resgate, um corpo que foi colocado no madeiro em substituição ao meu corpo, ao seu corpo. Sangue que foi vertido para a remissão dos nossos pecados por um Cristo Santo. Então fique de pé. Só perguntar, alguém deixou de receber alguns dos elementos? Todos receberam? Então, queridos, baseados na graça salvífica do nosso Cristo, no amor de um Deus que nos resgatou do império das trevas, vamos participar dos elementos conforme o Senhor nos ordenou. Tomai todos vós e comei, porque este é o meu corpo que será dado por vós. O Senhor também disse: este é o cálice do meu sangue, derramado em favor de vocês. Bebam, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, bebam até que eu venha. Bebamos todos. Ergam suas mãos aos céus. Ah, Senhor, o que diremos nós? O que faremos nós? Diante de tanta graça, diante de tanto amor. Hoje, não somos mais escravos do pecado. O resgate foi pago, a transação foi feita, e nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade da escravidão e a liberdade da morte. E hoje, estamos aqui, Pai, na mesa do Senhor, cumprindo a Tua ordenança, com a certeza e a convicção dos nossos pecados perdoados, de que somos eleitos do Senhor, chamados para viver na eternidade, e que um dia, conforme a Tua palavra, os céus serão abertos, querubins e serafins irão anunciar, por meio do som da trombeta, ó Deus, a vinda do nosso Cristo. O Senhor vai vir buscar os que são teus, aqueles a quem tu libertaste do cativeiro do inimigo, aquele a quem tu pagaste o preço, a quem o Senhor depositou redenção e salvação. E aí, Senhor, o Senhor vai vir montado no cavalo branco, em tuas mãos, Senhor, um cedro de justiça, na tua cabeça uma coroa de ouro. O Senhor vai estar montado no cavalo branco, vestido de branco. E para que não fique dúvida que o Senhor vem buscar a tua igreja, na tua coxa estará escrito: este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que estava morto, mas ressuscitou e vive por toda a eternidade, e que vem buscar a sua igreja. E nós, Senhor, os teus filhos, ouviremos o teu chamado: vinde, benditos do meu Pai, por lugar que eu vos preparei antes da fundação do mundo. Esse é o dia que nós ansiamos, e por isso nós clamamos: ora Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Enquanto os nossos irmãos diáconos vão recolher, aí eu queria pedir ao nosso irmão Robson que ficasse aqui comigo. Os irmãos vão recolher o seu cálice, porque eu quero mais uma vez registrar esse momento com muita alegria no meu coração. Como foi dito, o nosso presbítero Juarez está aqui, mas justificado está ele, por estar em viagem com a sua família. E também o nosso irmão Juarez virá participar de alguns eventos relacionados à questão da aniversário da nossa igreja, já que ele é membro do nosso sínodo,
e as comemorações sinodais acontecem em João Pessoa, e por isso ele está justificado entre nós. Mas quero, mais uma vez, pedir aos irmãos que nesse momento possamos orar por Juarez, que não está aqui, orar por sua casa e por sua família, mas orar pelo presbítero Robson. Meu irmão, não é fácil ser presbítero. Vocês não sabem o que esses homens dividem comigo. Vocês não sabem quantas vezes nós ficamos lá atrás da nossa sala, né, Robson, discutindo a respeito da igreja do Senhor, com temor e tremor de tratar das coisas de Deus. Não é fácil. Por vezes você chega e encontra tudo organizado, tudo no seu devido lugar, e acha que tudo está perfeito, mas você não sabe quantas vezes nós precisamos estar diante de Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor e pedindo dele discernimento e sabedoria, porque sem a sabedoria e discernimento do Senhor nós não poderíamos fazer nada. E esses homens estão comigo desde que aqui estamos, cada um com seu papel fundamental e o seu ministério específico dentro do conselho. Homens que estão representando esta igreja nas autarquias da nossa igreja. Robson representa o presbitério, Robson sempre está comigo nas reuniões do presbitério. Juarez representa o presbitério e hoje representa o sínodo. E nós temos a grata satisfação de termos hoje 2 presbíteros que são, de fato, ajudador do pastor. Eles são o meu escudo. Eles choram comigo. Eles se alegram comigo. E às vezes tem que aguentar a minha chatice. Mas isso é fruto do ministério. É fruto daqueles que Deus chama para colocar de lado do pastor. Então eu queria que você ficasse de pé agora e nós pudéssemos orar pelo nosso irmão Robson. Siga suas mãos em direção a Robson. E as nossas orações alcançarão também, e a nossa gratidão alcançará também o coração do presbítero Juarez na cidade de João Pessoa. Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela vida de Robson e te agradecer pela vida de Juarez. Obrigado pelo ministério confiado a estes homens. Obrigado porque eles têm sido o meu sustentáculo. Quando as minhas mãos querem cansar, quando o meu ânimo quer desfalecer, são eles que me apoiam, são eles que me incentivam, são eles que estão comigo, dividindo as dores, a labuta, a direção da obra confiada, não somente a mim como sacerdote, mas aos teus filhos como presbíteros. E eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de Robson e sobre a vida de Juarez e de suas famílias. Que a cada dia eles recebam do Senhor discernimento e sabedoria para fazerem aquilo que o Senhor mesmo os comissionou e os chamou. E por isso eu me alegro em poder nesse dia, o dia do presbítero, celebrar com gratidão a vida desses 2 homens que o Senhor colocou na minha vida. Muito obrigado, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Amém. Deus te abençoe. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, a graça desse Deus de amor, a misericórdia desse Deus repouse sobre sua vida, minha irmã, meu irmão que está aqui, sobre você que está em casa, sobre aqueles que estão longe e sobre todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos do planeta Terra. Se você foi abençoado, diga amém. Amém. Não, se foi muito abençoado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Lembrando, quarta-feira, nosso culto de oração. Amanhã, culto das mulheres samaritanas, às 19h30. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.